Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês já devem ter ouvido, hoje o condenado Lula recebeu das mãos da prefeita de Paris, a senhora Anne Hidalgo, o título de cidadão honorário da cidade. Porém, hoje não vamos tratar desse assunto bastante medíocre, bizonho, sobre o qual, inclusive, já tratamos um pouco em episódios anteriores, em outros vídeos desse canal, e sobre o qual certamente tornaremos ao longo desse ano, quando do julgamento de questões importantes relativas a esse condenado. Hoje o tema desse vídeo é uma provocação que eu proponho a vocês. Pensemos, por que exatamente a cidade de Paris? Por que Paris concedeu a um condenado em segundo grau por crimes graves contra o seu povo uma honraria tão significativa? Por que não uma outra capital? E aí temos algumas pistas. Como também já falado neste canal, o ilustre pensador francês Raymond Aron, em seu livro Ópio dos Intelectuais, já nos mostrava desde os anos 50 como a intelectualidade francesa não hesitava em acobertar, inclusive em louvar genocídios, crimes graves contra a humanidade, desde que praticados em nome de uma suposta justiça social, de ideais lindos, ou de uma sociedade do homem do futuro mais igualitária e mais justa. Mas tampouco falaremos desse livro aqui novamente, não por enquanto. Hoje eu tenho uma novidade para vocês e eu pretendo focar nesse vídeo uma obra lançada muitos anos após a morte de Aron por um pensador holandês que coloca o dedo literalmente no rosto quase todos os pensadores franceses desde o fim do pós-guerra, desde o fim da Segunda Guerra, e os acusa de terem matado a política nacional, de terem cometido politicídio. E aqui vejam o livro, cuja leitura eu aconselho veementemente. É um livro bastante denso, bastante profundo, mas vale muito a pena embrenhar-se na sua leitura, gastar algumas horas de reflexão, porque aborda com muita lucidez, a meu ver, toda a gênese do pensamento francês da atualidade. E qual o ponto de partida apontado pelo Van Minderhart? São as icônicas aulas, no início dos anos 30, do professor russo Alexander Kojève. Quem era Alexander Kojève? Um brilhante filósofo que participou da Revolução Bolchevique, era um apoiador dos bolcheviques, e vejam vocês, deixou a União Soviética de Lenin para instalar-se com conforto em Paris e começar a ministrar suas aulas. Levou Hegel para a França e discutia temas de política, de ciência política, de história. Havia figuras que viriam a se tornar muito ilustres no pensamento francês, nas primeiras fileiras da classe do professor Kojève. Dentre elas, o próprio Raymond Aron, completamente entusiasmado, vibrando com a retórica do professor, Maurice Merleau-Ponty e Sartre. Vejam vocês que desse ninho apenas um voou rumo a ideias mais libertárias, mais individualistas, no sentido que a gente costuma comentar nesse canal, enquanto que os outros dois parecem ter ficado mais presos às raízes do professor Kojève. O que era discutido, grosso modo, durante essas aulas? Como estavam na França, e a França é considerado o berço, o nascedouro das democracias modernas, dos estados nacionais como conhecemos, segundo Van Minderhart, e até mesmo reportado nas memórias do Raymond Aron, o professor Kojève abordava frequentemente
a própria Revolução Francesa. O que teria sido ela? Teria sido uma revolução de ideais burgueses, para implementar ideais contratualistas, para fortalecer uma burguesia em ascensão contra um regime em declínio, decadente, ou teria sido a mera instauração de um clima de terror? E o professor Kojève, marxista que era, tendia a ser muito simpatizante da Revolução Francesa. E o que Van Mindelhart destaca, a meu ver, com muita propriedade, nas lições, nas principais lições do professor Kojève, que era a relativização do crime. Quando o professor Kojève dizia com todas as letras que um ato só era criminoso quando não havia alcançado seu objetivo. Raciocinando em sentido contrário, os atos que alcançassem seus objetivos não seriam considerados criminosos, estariam escusados. E aí a gente, agora eu abro um parêntese, isso não é propriamente debatido no livro, mas é um parêntese que eu me permito abrir. Se nós pensarmos os crimes como nós o conhecemos, pelo menos aqui entre nós, eles atentam contra valores que, na ótica marxista, são considerados valores extremamente burgueses, pequeno-burgueses, como os marxistas gostam de mencionar, como, por exemplo, vida, integridade, propriedade privada. Então, pensemos, vamos começar pelo primeiro e mais grave dos crimes, homicídio, que é retirar, matar alguém, tirar a vida de alguém. Sob a ótica marxista, o que é matar um ser humano ou alguns seres humanos em prol de uma futura sociedade mais igualitária, mais justa, do futuro homem, de uma nova sociedade industrial, um novo modelo de sociedade industrial? O que é o sacrifício de uma vida? Na ótica desses pensadores, é uma ninharia. O que é um crime contra a propriedade que já lá atrás, desde Rousseau, quando ele falava das origens da desigualdade, lá colocava o próprio direito de propriedade, e depois todos os pensadores marxistas, o que é a propriedade senão a expropriação indevida, na ótica deles, de bens que seriam pertencentes a uma coletividade? Então, crime contra a propriedade não é sequer crime, porque, na verdade, é um ato praticado contra algo que eles consideram injusto, que eles consideram ilícito de início, já em seu nascedor. Então, essa é a relativização do crime na ótica do professor Kojève, e que começou a inspirar essa primeira geração, onde se destacavam Sartre e Merleau-Ponty, os fundadores da revista Tempos Modernos, tão moderno, né, que era um verdadeiro apanágio ao marxismo. Foi a coqueluche da intelectualidade dos anos 50, 60, e onde eles enunciavam com todas as letras que o mundo, a sociedade humana, só teria alguma perspectiva de salvação mediante uma revolução comunista mundial, mediante a derrubada desses valores burgueses e a criação do novo homem, da nova sociedade inteiramente igualitária no seu ponto de vista. Vimos, e a história comprovou, como muito bem colocado pelo Van Mindelhart, a falácia em que redundou tudo isso. E aí prossegue o narrador, chegando a uma outra geração de pensadores, já lá para o final dos anos 60, que é uma geração capitaneada, e aqui eu vou destacar alguém que é muito enfatizado no livro, que é Michel Foucault. Michel Foucault seria pertencente a essa segunda geração, bastante criticada por Van Mindelhart. E em que medida criticada? Na medida em que começa a estudar relações de poder, até aí bastante legítimo, qualquer cientista político, o que é a política senão relações de poder?
Só que, além de estudar essas relações de poder, ele coloca eu estou me referindo a Foucault, que é muito aludido no livro Politicídio. Ele coloca as relações de poder não como relações institucionais, como uma forma mínima de dominação mínima encontrada pelas coletividades humanas, pelas comunidades humanas, para conseguir dar liberdade, permitir ao cidadão desenvolver-se no seu individualismo pleno, na sua autonomia plena. Não, ele vê instituições, e aí quem tiver lido o livro Vigiar e Punir, que eu também aconselho, deve ser lido, e é bem mencionado também no Politicídio, quem tiver lido um pouco de Foucault, vê que ele coloca certas instituições que ele chama de instituições de poder, como, por exemplo, prisões, manicômios, hospitais, escolas, como instituições apenas destinadas à dominação de muitos por alguns, invertendo a lógica natural dessas instituições, que acredito eu, qualquer um de nós que tenha frequentado um colégio ou que já tenha sido hospitalizado, as pessoas observam, o senso comum observa que essas instituições possuem finalidades específicas. No caso de um hospital, a cura; no caso de uma escola, a educação; no caso até mesmo dos manicômios, aí já é bem mais discutível, com todos os movimentos antimanicomiais que vieram depois. E aí, por favor, se vocês forem da área, deixem seus comentários, serão bem-vindos. De toda forma, essas instituições, todas elas indiscutivelmente caracterizadas por princípios de hierarquia e disciplina, elas se destinam a funções específicas na sociedade. Então, custa-me a crer que o médico esteja lá no hospital para dominar, para tiranizar os seus pacientes. Agora, obviamente, um paciente em tratamento tem de se submeter a regras, tem que sofrer uma certa restrição, ainda que temporária, na sua autonomia de vontade. O mesmo raciocínio se aplica às escolas. E as prisões, sobretudo as prisões são objeto de uma longa divagação por parte de Foucault, que estuda o surgimento das penas, estuda inclusive épocas muito remotas em que havia penas de morte, penas muito cruéis, mortes, assassinatos praticados com crueldade em praça pública, execução de penas e tudo isso. Só que a prisão como se concebe modernamente, é apenas um meio do exercício do direito penal, que, assim como o próprio Estado, no meu entender e no entender de Van Mindelhardt, deve ser mínimo, ou seja, deve reprimir com a privação de liberdade, que é a pior das penas, tão somente as condutas dos cidadãos que forem mais gravosas, que tiverem o que se chama em direito penal maior potencial lesivo. Isso significa que o agente daquela conduta não pode, não deve circular livremente pela sociedade, já que ele constitui um risco para outros, por ter incorrido em delitos de extrema gravidade. Então, no meu entender, no entender do livro, essa não é uma relação perversa de poder, mas apenas uma relação necessária à manutenção das instituições livres e democráticas. Então, encerrando um pouco essa brevíssima resenha desse livro, que, reitero, é muito mais aprofundado que isso e cuja leitura vale muito a pena, dará muito, muito prazer a vocês, certamente, porque o Mindelhardt acusa essas gerações de pensadores franceses, com raríssimas exceções, como, por exemplo, o próprio Raymond Aron,
que também é muito citado no livro, exatamente como exceção. Por que essa acusação de politicídio? Porque essas ideias estranhas, essas ideias de um mundo completamente artificial, distanciado da realidade, teriam levado à morte da própria política na França. E aí, política, no conceito que ele cita ao final do livro de Hannah Arendt, que é a arte da convivência entre os diferentes, da convivência plural, numa sociedade de aceitação e não numa sociedade onde você só possa praticar um credo, onde você só possa ter um posicionamento político, ter um tipo de manifestação, sob pena de ser banido do círculo social e até de ser vítima de perseguições por parte do Estado muito graves, como, por exemplo, aí sim o encarceramento em gulags, que aconteceu na União Soviética, que eram prisões políticas horrorosas, onde as pessoas eram encarceradas por longuíssimos anos, torturadas, mortas, e cuja existência, cuja prática era completamente desconhecida, ou melhor, não desconhecida, era bastante aceita por essa inteligência francesa, da qual mencionei alguns nomes muito proeminentes, sempre supostamente em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, o que vimos todos nós redundou em enormes falácias, em tragédias históricas. Bom, esses eram os meus breves comentários para hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários e até o próximo Chá com Debate.